Olá, eu sou o professor Altemir, sou professor do Sistema Anglo de Ensinos há quase 30 anos e atualmente também estou desenvolvendo um trabalho com videoaulas na plataforma do YouTube Edu. E hoje eu estou aqui para dividir com vocês algumas reflexões e também uma experiência em sala de aula. É comum nós ouvirmos as salas dos professores, quem é professor sabe disso, os professores reclamando sobre o seu trabalho, desanimados com o efeito do seu trabalho. E o foco é quase sempre o aluno. Frases do tipo: os alunos estão cada vez pior, eles não sabem nada, eles não se interessam em estudar, estão cada vez mais burros. Eu também já fiz várias vezes essas mesmas afirmações, mas ultimamente eu tenho procurado mudar o meu foco. E eu comecei a mudar o meu foco quando eu observei que qualquer adolescente hoje, qualquer aluno adolescente hoje, tem mais conhecimento e mais informação que um intelectual do final do século XIX. Eu não estou dizendo que ele seja mais inteligente que esse intelectual, tá? Porque ele não sabe lidar com essas informações que ele tem. Mas não podemos negar que um aluno de hoje tem muito mais conhecimento, tem muito mais informação que um aluno de algumas décadas atrás. E o que nós estamos fazendo em sala de aula? Jogando mais informações em cima deles. E geralmente de uma maneira extremamente arcaica, ultrapassada. Note que o professor que faz esse tipo de comparação de o aluno de hoje com o aluno do início da sua carreira ou com a época em que ele estudava, está na faixa dos 50 anos. Ou seja, ele está falando de um aluno de 30, 40 anos atrás. É lógico que o aluno de hoje é diferente. É lógico que o aluno de hoje mudou e mudou muito. A pergunta então passa a ser a seguinte: e o professor? Mudou? E a escola? Mudou? E o jeito de ensinar? Mudou? Nós sabemos a resposta, certo? Continuamos fazendo hoje a mesma coisa que fazíamos quando começamos a dar aula. Como nós podemos querer que um aluno hoje preste atenção numa aula expositiva em frente a uma lousa sobre uma reação química, sobre a divisão de uma célula, se com um toque no celular ele tem todas essas informações com imagens, com movimento, com som? Como que eu posso querer que um aluno leia Memórias Póstumas de Brás Cubas se na internet ele tem 2 ou 3 filmes sobre esse livro? Ah, tá. Então você quer dizer que o professor hoje é totalmente inútil, dispensável? É claro que não, né, gente? Esses alunos de hoje, eles têm o conhecimento, eles têm a informação, mas eles não têm a habilidade de transformar esse conhecimento, essa informação, num raciocínio lógico que lhes permita tirar conclusões mais abrangentes sobre o mundo que os cerca. O que eu estou tentando dizer é que nós precisamos mudar o nosso foco. Tá? Ao invés de focarmos o aluno, nós temos que focar a nós mesmos. O trabalho que nós estamos fazendo, o quanto esse trabalho está sendo adequado a essa nova realidade dos alunos. O aluno que nós temos hoje cresceu num mundo onde o conhecimento é transmitido basicamente pela linguagem visual. Ele não aceita mais a passividade de uma sala de aula. O mundo dele é interativo. E é aqui que eu queria compartilhar com vocês uma experiência minha em sala de aula com alunos do ensino médio, primeiros e segundos anos. Eu sou professor de português, mais especificamente de literatura e entendimento de texto. E, a meu ver, de todas as artes, a que mais sofreu com o advento da modernidade tecnológica foi a poesia. A leitura da poesia é um momento introspectivo. O leitor de poesia precisa de silêncio, de tempo, de paciência e determinação para ler e reler várias vezes aquele texto curto, tentando desvendar a beleza poética por trás daquelas palavras. E que jovem que tem isso hoje? Essa paciência, esse tempo, essa determinação. E foi pensando nisso que eu resolvi fazer uma abordagem diferente da poesia, trabalhando com música. Estou chamando esse projeto de Pensando com Música. Afinal de contas, gente, a música, a boa música, é poesia. Trabalha com a mesma condensação de sentido, com o ritmo, com a musicalidade e exige também, quando se quer compreender, né, a boa música,
esse trabalho introspectivo, essa coisa de pensar, de refletir sobre o sentido das palavras. E então eu resolvi propor a eles um trabalho com essa música que vocês estão vendo aí agora. Ó. Como bom gaúcho, apaixonado pela cultura nativista do Rio Grande, eu escolhi uma música do Sul, recheada de expressões regionalistas. Algum professor gaúcho que esteja vendo esse vídeo agora certamente dirá: mas Bate, tu foste apresentar essa música com esses termos regionalistas para os guris de São Paulo? Não vão entender nada. Se fosse no Sul seria bem mais fácil, né? Qualquer guri do Sul sabe o que é bombacha, pampa, guaiaca, melena, pialo. Mas ensinar não é mostrar ao aluno como que ele pode interagir com o desconhecido e torná-lo conhecido? Então, eu aceitei esse desafio. Primeiro passo, dividir a turma em grupos de 3 ou 4 pessoas. Só de tirá-los daquela posição de fila passiva, sentadinho, em silêncio, ouvindo, já renova o ânimo e a disposição deles para o trabalho. Em seguida, eu pedi que eles pegassem o celular. E aí, aquele espanto. Mas como, professor? O celular não é proibido dentro da sala de aula? Sempre tem aquelas plaquinhas em cima da lousa, né? Celular proibido, desliga o celular, né? Às vezes ameaças, se for pego com o celular vai ser mandado para a direção e tal. Gente, gostemos ou não, o celular é o principal instrumento de aprendizado dessa meninada aí. Não tem como fugir a isso. Então eu pedi que eles usassem o celular primeiramente para procurar o sentido das palavras desconhecidas. E depois procurar também informações mais amplas sobre a música, como por exemplo a época em que ela foi composta. E aqui cabe um parênteses. Nós temos a impressão de que essa geração digital domina plenamente, né, a tecnologia e tal. Isso é verdade em termos. Quando se trata de buscar coisas do interesse deles, realmente eles não têm dificuldade nenhuma. Mas fazer uma pesquisa organizada, buscar informações mais objetivas e precisas, eles não sabem não. Eu precisei orientá-los. Por exemplo, eles falam, professor, não estou achando aqui no Google o que é melena, o que é... Eu falei, gente, isso aqui é uma música gaúcha. Que tal entrar num dicionário de termos regionalistas do Rio Grande do Sul? E aí, aos poucos, eles foram aprendendo. Tinha uns malandros também. Chegavam, professor, fala para mim, o que é melena? Aí eu falava, não sei. Ou, sei, mas não quero dizer. Vamos aprender junto? Vamos pesquisar junto? E aos poucos eles foram desvendando o sentido daquelas palavras. Aí eu propus que eles escrevessem um texto resumindo o sentido de cada uma daquelas estrofes e também do refrão. Essas estrofes que você tem aí, ó. E eles acabaram concluindo que na primeira estrofe está se falando de um gaúcho chamado João Saudade, que mantém ainda certos aspectos, né, certas características do gaúcho tradicional. Ainda tem a sua bombacha, né, a sua guaiaca, o seu lenço, mas a bombacha, o lenço estão roídos, rotos, rasgados, a guaiaca também. Ou seja, ele vive numa situação de penúria. E aí, o refrão explica o motivo disso. Por que, ó João, deixaste o galpão e a lida campeira? Por que você abandonou o seu trabalho campeiro para ser na cidade mais um João Saudade sem eira nem beira? Para vir morar na cidade e ser aqui mais um João comido pela saudade e sem rumo, sem eira nem beira. Aí eles foram para a segunda estrofe e concluíram que esse João agora mora numa favela e passa por dificuldades financeiras. Mas eu não queria só isso. Eu queria que eles entendessem também a beleza poética de alguns versos ali. Então eu fui instigando, fui incentivando, fui perguntando para eles. O que ele quer dizer, por exemplo, o João da favela que a vida atrela a um carro de mão? É o João lá de fora repontando agora papel, papelão. O que ele quer dizer com isso? O que é atrelar, prender?
O que é repontar? Ah, repontar é conduzir o gado. Tá, mas agora ele está na favela, não está conduzindo gado mais. Então o que ele está repontando? Papel, papelão. Tá, mas o que significa isso? Ah, ele está trabalhando de catador de reciclado. Então o carro de mão, a que ele está atrelado, preso, é aquele carrinho dos catadores de reciclável, papel, papelão. Muito bem. E aí? E o final, quando diz assim, ó, e assim quem diria que a sorte um dia lhe desse esse pialo. Pialo é tombo, né? O João já nem sente que ontem ginete é hoje cavalo. O que ele quer dizer com isso? A vida lhe deu um tombo. Que tombo foi esse? Essa situação em que ele se encontra, de miséria, de catador de papelão. Tá, mas o que ele quer dizer quando fala o João já nem sente que ontem ginete é hoje o cavalo? O que é o ginete? O ginete é o cavaleiro, é o homem que monta no cavalo. Ontem, quando ele vivia lá no campo, ele era o ginete. Hoje, ele é o cavalo. Quem que puxa a carroça? O cavalo. Percebe a beleza poética por trás disso? E eles foram chegando a essas conclusões, aos poucos, através de perguntas, né, de dicas que eu ia dando ali e de um interesse despertado, né, em descobrir isso. Poesia. Poesia difícil, cheia de palavras difíceis, mas que eles conseguiram entender. Aí eu passei para uma segunda parte. Perguntei, olha, vamos entender agora então qual é a mensagem, qual é o assunto, o tema principal do poema, da música. E eles chegaram à conclusão que era o êxodo rural, ou seja, aquelas pessoas que saem do campo e vão para a cidade sonhando com uma melhoria de vida. Chegam na cidade, não têm uma mão de obra especializada e acabam indo parar nas favelas e fazendo serviços que não requer nenhum tipo de especialização aí. Aí eu comentei com eles, tá, essa música foi feita no final da década de 80 do século passado. Será que esse tema, será que essa mensagem ainda é atual nos dias de hoje, na realidade social, econômica do Brasil de hoje? E para responder essa pergunta, eu os incentivei a entrevistarem professores de História e de Geografia. Aliás, eu queria agradecer aqui às professoras Mara, Silvana, aos professores Marcos, Carlão e Derval, que auxiliaram os alunos nesse trabalho aí. Aliás, eu quero colocar aqui um depoimento do professor Derval sobre esse trabalho. Veja só o que ele tem a dizer. Então, assim, eu achei que foi um trabalho que aguçou, inclusive, a curiosidade do aluno e, além do que, a pesquisa, né, o trabalho de campo. Isso é muito importante, Altemir. A gente fazer um trabalho com que o aluno, né, ele vivencie, né? É o saber empírico, né? Aquela coisa, né, de você se envolver, de você pesquisar. Realmente foi um trabalho muito legal. Está de parabéns, né? O professor estão de parabéns os alunos pelo envolvimento. E eu percebi não só essas duas meninas que vieram, né, as duas alunas que vieram procurar, a sala, né, comentando do trabalho, né, a preocupação dela, como é que eu vou achar isso aqui faz muito tempo, não é do meu tempo, né? Mas sem problema, a pesquisa está aí, vocês vivem o mundo da informação, e elas pesquisaram e contaram coisas em tão curto espaço de tempo, cara, que a gente fala, poxa, como eles são rápidos, que eles precisam dessa motivação, na verdade a gente precisa acreditar neles, eles perceberem que estão realmente sendo desafiados. Eles fazem coisas que muitas vezes duvidamos. E vocês estão de parabéns, foi muito legal mesmo. Bom, eu acho que o professor Derval disse tudo. Os nossos alunos precisam ser desafiados, mas desafiados dentro do seu universo dinâmico, interativo. Só assim nós podemos despertar neles o gosto pelo conhecimento, fazer com que eles voltem a mostrar interesse para o que nós temos a apresentar aí. Sim, os professores estão certos. Os alunos mudaram muito nessas últimas décadas, mas mudaram porque o mundo mudou em volta deles. Eles estão diferentes, com outros anseios, com outras expectativas. E se nós, professores, quisermos atingir essa nova geração, nós também vamos ter que mudar o nosso jeito de pensar e o nosso jeito de ensinar. Vamos pensar um pouco sobre isso?